Bom dia, bom dia. Hoje nós estamos em um lugarzinho diferente, tá vendo? Ó? Eu decidi gravar pra vocês aqui fora, perto do meu varal aqui, ó, improvisado. Então, não se incomodem com o cenário, tá? Vamos só prestar um pouquinho de atenção aqui no nosso tema de hoje, que é o nosso encontro, o nosso 24º encontro da jornada. E até aqui nos ajudou o Senhor, gente. Hoje nós vamos falar sobre um tema assim bastante polêmico ultimamente. Era um tema antigamente que eu não achava que era polêmico não, sabe? Era bem feijão com arroz assim. Mas hoje, com a dinâmica do mundo totalmente diferente, em constante mudança, tem afetado bastante, né, toda essa mudança no papel da família, né, de cada um na família, principalmente o papel da mulher no casamento. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, né, o casamento e o papel da mulher segundo a Bíblia, tá? Então, qual será o nosso norte? A Bíblia sobre esse assunto de hoje. Então, se esse vídeo ele faz sentido para você, eu vou te convidar agora a fechar os seus olhos e vamos fazer uma oração, uma breve oração para começar o nosso tema de hoje, tá bom? Então, se for possível, feche os olhos. Se não for, apenas tenta se concentrar aí no divino para se conectar com a oração e com o tema de hoje. Vamos fechar os olhos. Senhor Jesus, obrigada a Deus pela tua graça e misericórdia, porque estamos aqui hoje descobrindo um pouquinho mais sobre o papel de nós mulheres na vida de uma família e principalmente no casamento. Então, Senhor, nos conduz conforme a tua vontade e o teu querer. Essas são as bênçãos que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém. Então, nós vamos ao nosso tema de hoje. E para darmos início ao nosso tema, eu vou pedir a vocês que abram a Bíblia de vocês no livro de... Deixa eu ver aqui, gente. Colossenses 3:18. Minha Bíblia já está aqui aberta. Eu abro para poder adiantar um pouquinho. Diz assim, Colossenses 3, verso 18, diz: Esposas, sede submissa ao seu marido, né, ao marido, como convém ao Senhor. Esse capítulo aqui está falando de vários assuntos, de alguns assuntos, de virtudes e outras questões, mas desse verso 18 em diante está falando sobre os deveres de pessoas na família, né? Então você percebe que Deus ele teve o cuidado, né, da família, uma vez que foi Ele mesmo que criou, né, a família, como nós falamos até um pouquinho ontem, né, sobre a criação ali da família, quando começou, né, quando Deus criou ali o primeiro homem e a primeira mulher, no caso Adão e Eva. E aí ele vem aqui agora falando, né, os cuidados que ele tem, né, com a família, o que é que ele espera, quais são os deveres que nós temos neste núcleo familiar. Enquanto família, qual é o dever, no caso agora então, da esposa. Aqui também vem falando sobre o marido, sobre os filhos, mas hoje, como o nosso tema é relacionado à esposa, né, ao papel de nós mulheres, né, nesse núcleo familiar, então vamos apenas nos atentar quanto ao papel da esposa. Mas lembre que não é só você, mulher, que tem papéis, que tem deveres, que tem coisas a fazer neste lugar de família, tá? Mas quanto a você, quanto mulher, quanto eu como mulher, e em questões de ser esposa, nós temos sim alguns deveres, tá? E qual é o dever da mulher? Sede submissas ao seu marido como convém ao Senhor, tá bom? E esse tema, gente, esse versículo 18 aqui de Colossenses, ele é bastante polêmico, porque ele fala sobre submissão. E hoje em dia, quando se fala sobre submissão, no mundo então que vivemos, é um grande desafio, não é verdade? Mas, se nós seguirmos a palavra do Senhor, vamos ver que a submissão que Deus nos pede enquanto mulheres não é pesado, tá? Lembrando que para que não seja pesado também, o marido ele precisa fazer a parte dele. Então, se você é homem e está aqui nos acompanhando, lembre-se disso. Sua mulher, ela tem sim um papel no seu casamento, mas você, enquanto homem, também precisa fazer a sua parte, porque o casamento ele é feito de duas pessoas que se comprometem e que faz a sua parte para que dê certo. Se um deixa de fazer a sua parte, então vai dar errado em algum momento, tá bom? Então, nós vamos abrir aqui agora um outro versículo, que é
Provérbios 14, verso 1. Eu já deixei aqui marcado. Ó, Provérbios 14, 1 diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com suas próprias mãos a derruba. Então, enquanto mulheres, nós precisamos buscar sabedoria. Sabedoria. Aí aqui algumas pessoas falam assim, olha só, mas a mulher, muitas vezes é sábia, ela tenta edificar a casa, mas o marido não contribui para que essa mulher continue nessa sabedoria e buscando edificar o seu lar. E eu não discordo disso, tá? Mas nós, enquanto mulheres, precisamos então buscar sabedoria em Deus, né, para edificar a nossa casa, né, para que ela não seja derrubada, porque nós temos esse poder, sim, enquanto mulheres, e isso não é uma coisa ruim, sabe? Deus, ele nos confiou isso, o nosso lar, de nós conduzirmos, isso é muito bom, tá? Mas para que nós possamos fazer a nossa parte, né, para conduzir a nossa família ali no dia a dia, nós precisamos buscar essa sabedoria em Deus, tá bom, gente? Então, vamos refletir um pouquinho sobre esse assunto. Deus, ele criou o casamento como aliança baseada no amor, na fidelidade e no compromisso. Então, o casamento, o relacionamento, ele precisa estar baseado nisso aí. No amor, precisa existir amor, né? Sem amor, a gente não consegue ir muito longe, né? O amor, ele nos impulsiona, ele nos leva para frente, ele nos faz suportar alguns desafios. Então, precisamos sim, né, da fidelidade, precisamos ser fiéis e também de compromisso. Se você não tiver compromisso com aquilo que você está fazendo em qualquer área de sua vida, não vai para frente, né? Se você, por exemplo, mulher, tá querendo perder peso, e aí você entra na academia, começa a fazer uma dieta, vai na nutricionista e começa a fazer uma dieta e tudo. Você tem tudo ali em mãos para que a sua perca de peso aconteça. Mas se você não fizer a sua parte, não manter uma constância, não vai para frente, né? Você não vai conseguir alcançar o seu objetivo. Então, assim também é no relacionamento. Se você não tiver constância, se você não tiver compromisso naquilo que você sabe que precisa fazer, não tem como ir para frente, tá? Então, Deus ele criou o casamento, né, baseado, né, nesse papel aí para nós, né, enquanto mulheres, e nesse sentido também para os meninos, tá, gente? Os meninos também precisam, né, amar suas esposas, ter fidelidade e compromisso com elas. Aí é um papel dos dois. E quando se fala de submissão, a Bíblia, quando ela fala de submissão, não significa que a mulher precisa dizer sim para tudo que o marido quer. Mas a mulher, ela está ali para apoiar o seu esposo, ela está ali para edificar o seu lar, sabe? Para poder ser apoio mesmo, sabe? Para trazer ali um ambiente de paz para aquele lugar. Então, a submissão, ela vem disso. Para que a mulher ela seja submissa ao marido, ele precisa também estar em conformidade com a palavra de Deus. E aí eu convido vocês, mulheres, a, antes de se questionar como eu vou ser submissa ao meu marido, se ele. E se você acredita que ele não está fazendo a parte dele enquanto esposo, eu convido vocês também a buscarem na Bíblia o papel do marido né, nesse lar e também pedir a ele que busque essa orientação. Meu amor, você tá querendo aí que eu seja submissa a ti, mas olha só, você precisa fazer a sua parte. E qual é a sua parte? É essa aqui? E aí é que nós vemos o que é a sabedoria. Porque muitas vezes nós nos isentamos, dizer assim, mas se ele não quer fazer a parte dele, então também não vou fazer a minha e pronto, acabou, lavo minhas mãos. Mas não é assim que funciona. Vamos buscar sabedoria em Deus. E se esse marido ele não está fazendo a parte dele ali por algum motivo, gente, vai lá e orienta seu esposo, mostra pra ele ali o ponto, né? Com amor, claro, com sabedoria, dos altos céus, conversa bonitinho, busca orientação, talvez uma terapia de casal, tanta coisa que pode ser feito, né? Nesse casamento para que ele dê certo. Então, vai lá e faz a sua parte enquanto esposa, mas lembre-se também que
o casamento é feito de duas pessoas. Se seu marido ele não está fazendo a parte dele, por favor, oriente a ele para que ele venha a fazer. Tá bom? Então, o casamento é um reflexo da relação entre Cristo e a igreja. Olha só, onde amor, entrega e sacrifício são mútuos. Então, o casamento, ele é, né, Deus simboliza assim. Lá em Apocalipse tem uma parte que fala que Jesus ele voltará, né, como noivo para buscar sua noiva e tal. Então, Deus ele usa ali aquele símbolo, né, de relacionamento entre o homem e a mulher, como também o relacionamento dele, de Cristo, com a sua igreja, que é com você, né, gente? Porque quando nós falamos de igreja, não estamos falando apenas de um aglomerado de pessoas, mas sim de uma pessoa, de pessoas como um todo, individuais que buscam aquele relacionamento com Cristo. Então, ele está falando sobre isso. Então, Deus, ele ama o relacionamento entre ele e as pessoas conosco, né, claro. Mas ele também, ele fez o casamento para mostrar que nós somos capazes de viver também e usufruir dessa bênção que foi ele que criou. E para que seja uma bênção, eu volto a dizer, nós precisamos fazer a nossa parte enquanto mulheres, enquanto esposa, para quem hoje é esposa. Eu não sou mais, gente, eu me separei já tem mais de 2 anos, tá? Então, assim, mas foram mais de 20 anos de relacionamento. E claro que quando isso acontece, a gente se sente que a gente falhou, né, em alguma coisa. E sim, por algum motivo, né, em alguns momentos falhamos, não somos perfeitos. Estamos aqui buscando orientação de como fazer, de como deve ser feito, conforme, de acordo ao que Deus espera de nós. Mas claro que nós falhamos, tá? E aí chega um momento que você tem que saber até onde você pode ir nesse casamento. Então, meninas, para vocês que é solteira, eu digo a vocês, busquem primeiro saber com quem você está se relacionando, para saber se realmente vale a pena formar uma família, um lar com essa pessoa. Porque casamento, ele não é tão fácil de formar, mas é muito mais difícil de dissolver, tá? E não é plano de Deus que isso aconteça, claro que não. Mas ele sabe até onde você é capaz de chegar. Quando eu casei, eu era muito novinha, e foi assim, não foi nada muito planejado, mas foi algo que precisei fazer, né? Tava grávida na época e tudo. Mas essa é a história para outro dia. E nós vamos aqui agora a reflexão do nosso dia, que vem falando sobre esse assunto, né? Fala assim, nos dias de hoje, muitas mulheres têm dificuldade em entender a submissão bíblica, porque para o mundo, né, a submissão é uma outra coisa, né, totalmente distorcido. A submissão significa muitas vezes escravidão ou anulação da mulher. Então você não precisa se anular, você não precisa anular o seu sonho, você não precisa anular seus objetivos, sua carreira, sabe, sua individualidade. E eu vivia no meu casamento assim, eu me anulava completamente. Eu vivia para a minha família, né, para meu cônjuge, para os filhos, e eu me anulava. E isso aí foi me adoecendo ao longo do dia, dos tempos, até eu perceber que eu não conseguia mais ir à frente com essa situação. Estava realmente me adoecendo psicológica, e não só psicológica, mas também emocionalmente e fisicamente. E chegou uma época que eu falei, agora eu não consigo mais, tá? Então, assim, mas esse vídeo não é sobre divórcio, mas sim sobre o papel da mulher, gente. Então, nós estamos aprendendo um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, a mulher sábia, ela construi seu lar com atitudes de amor, paciência e oração. Amor, paciência e oração. Porque nós estamos ali nos relacionando com pessoas completamente diferentes de nós, que tem ali, enfim. Então, vamos fazer desse jeito, tá bom? Então, quando seguirmos os princípios de Deus para o casamento, colhemos paz, união e vitórias no lar. Você que é casada, pergunte-se, será que eu estou sendo sábia no meu casamento, no meu relacionamento? Meu esposo, ele merece a esposa que eu estou sendo hoje? Ele merece ela? Ou eu posso fazer um pouco mais, né? Não leve a carga do seu casamento só para você, mas
com base bíblica, o que Deus espera de você enquanto esposa. Pergunte-se: eu estou sendo sábia? Eu estou edificando o meu lar? Sim. Estou falhando em quê? Né? Então, faça essa pergunta para você hoje. E vamos aos nossos 3 desafios. O nosso primeiro desafio é: ore pelo seu casamento ou o seu futuro casamento. Se você quer casar, você ainda não casou, então ore pelo seu futuro casamento, pedindo sabedoria para agir conforme a palavra de Deus. Tá? Então, peça a Deus que primeiro a transformação, a mudança, ela acontece primeiro em nós. Então, nós às vezes queremos muito a mudança do outro, que o outro se transforme, que o outro seja melhor. Mas para que isso aconteça, muitas vezes precisamos primeiro nos autoanalisar e buscar a nossa melhora como um todo. Então, ore para que o seu futuro casamento ou o seu casamento hoje, ele seja abençoado e que Deus te dê sabedoria para conduzir conforme a palavra dele. O nosso segundo desafio: demonstre respeito e gratidão ao seu esposo hoje, seja com palavras, gestos e atitude. Então, mostre aí respeito e gratidão. O homem, ele gosta de saber que ele está sendo respeitado, né? Enquanto marido, provedor e tudo. E gratidão, porque ele também faz ali sacrifícios por esse casamento, gente. Não é só a mulher, tá? O homem, assim, na sua individualidade, ele também tem os seus desafios. Então, se você estiver solteira, ore e peça a Deus que separe, né? Que prepare o seu coração para um casamento segundo a vontade dele. Então, se você está assim como eu hoje, solteira, peça a Deus isso, né? Que ele prepare o seu coração para um casamento segundo a vontade dele. E que seja assim feita a vontade dele. Porque quando é feita, nossa, minha gente, não vai aí muito pela emoção não, tá? Antes de casar. E aí dá problema depois. Então, que seja feita a vontade do Senhor. Esse foi o nosso assunto de hoje, tá? O casamento, lembre-se, tá? O casamento, ele é presente de Deus. Ele é presente, então trate um presente que você tem na sua vida realmente como um presente. E cuide dele, tá? Esperamos que vocês, assim como eu, busquem cada dia mais ser mulheres sábias, que querem edificar aí o seu lar e ter momentos de alegria junto com a pessoa que você escolheu para estar ao seu lado. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês. Se você acredita que tem alguém que pode e que esteja precisando dessa mensagem, compartilha com essa pessoa. E escreve aqui nos comentários: Senhor, me ensina a ser uma esposa segundo o teu coração. E que essa seja a vontade que brote aí no seu coração hoje, que o Espírito Santo guie os seus passos, a sua mente, que guie todos os seus caminhos e principalmente que Deus, ele seja o centro do seu lar, do seu casamento, tá bom? Que não seja um relacionamento de 2 pessoas, mas sim de 3, tá? Então, toda vez que você tiver alguma dificuldade, busque a sabedoria que vem dos altos céus, porque Deus está aqui falando na sua palavra. E nós, enquanto mulher, precisamos buscar sabedoria. E se ele manda nós buscarmos, é porque ele tem de sobra para nos dar, tá bom? Então, ó, o celeiro ali está cheio, transbordante. Só precisamos ir lá e colher. Um grande abraço e até amanhã, se assim Deus quiser.